Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Eu me chamo Cidadão de Castro e eu sou aqui da cidade de Maraguape com um imenso problema, colapsado, com servidores dançando, fazendo, sei lá, né? Aqui na cidade de Maraguape teve uma postagem aqui que foi muito polêmica, né? Mas antes, falarmos sobre a postagem e também os acontecimentos do Brasil na questão da demissão ou não demissão do Pazuello, deixa eu falar uma coisa para vocês. E é nesses erros que as pessoas descobrem a lei, né? Tipo, 1171, né, de 22 de junho de 1994. Que é uma lei voltada ao servidor público e as suas funções, né, seus direitos e deveres. Então, na seção 2 dos princípios e deveres do servidor público, aqui no 14º, são deveres fundamentais do servidor público: desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público que seja titular, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou qualquer outra espécie de atraso, né? Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções, a melhor a ser mais vantajosa para o bem comum. Jamais retratar qualquer prestação de contas, condições essenciais, gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade do seu cargo. Claro que tem outros itens que são grandes, aí nós vamos para os deveres, que é isso que eu quero também. Na verdade, vedações. Seção 3. Das vedações ao servidor público. É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizade, tempo, posição, influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Prejudicar deliberadamente a reputação dos outros servidores ou cidadãos que deles dependem. Ser em função de espírito de solidariedade conivente com erro ou infração a este código de ética ou código de ética de sua profissão. Permitir, né, que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões, interesses da ordem pessoal interfira no trato com o público. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação de vantagem ou qualquer espécie para si. Então são muitos, pessoal, são muitos. E o que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender agora. Aqui no Maraguape, houve um vídeo que foi postado nas redes sociais e uma delas, na verdade, foi dela, para depois ir para as outras. O TikTok. E o que é o TikTok todo mundo sabe, pessoal. O TikTok é uma rede social voltada para memes, animação, dublagem. Ela é uma rede social para que haja uma interação, né, de forma que as pessoas possam ter entretenimento. Mas nada que você também possa utilizá-la para uma conscientização. É claro, as pessoas não fazem isso porque ela não vai dar like, visualizações. E o TikTok é muito parecido com o YouTube, o Instagram, né? Não o Facebook, mas sim essas duas plataformas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a cena das tais servidoras públicas fazendo a dancinha do certo ou errado, aquilo que é muito conhecido no TikTok, foi inapropriado porque foi dentro ou de um hospital ou de um posto de saúde aqui em Maraguape. E não vamos apoiar o errado buscando uma justificativa para defender o indefensável. Muitos saíram dizendo que elas estavam no horário de almoço, mas estávamos e estamos numa pandemia, de um lockdown, e elas, principalmente mesmo na hora do seu almoço, estavam de um centro hospitalar que a qualquer momento necessitaria do auxílio delas. Nós não estamos, infelizmente, em momentos de alegarmos, festejarmos diante das percas que o nosso país está tendo, da nossa cidade, o município de Maraguape. Nós não estamos em tempos que podemos, de certa forma,
justificar ou deixar passar tais ações. Mesma coisa seria o corpo de bombeiro ao ser chamado para combater um incêndio numa casa, numa fábrica, e na hora do almoço dar uma paradinha e depois fazer um videozinho para entreter. Ou então a própria polícia, em uma ocorrência, dar uma paradinha para um lanche e fazer um vídeo. Quantos médicos, enfermeiros no nosso país estão exaustos, lutando com um inimigo desarmado? A irresponsabilidade do governo atual, no qual há uma falta de informação e clareza naquilo que o Ministério da Saúde de fato está fazendo, prejudicando também as ações das secretarias de saúde do Estado e dos municípios. Pazuello confunde os brasileiros na hora que não é para ter confusão. Saiu uma nota que ele havia pedido demissão. Horas depois, uma nota de que ele não estava doente e que não pediria demissão desde que o presidente o demitisse no cargo. E sabemos muito bem que o presidente não irá fazer isso. A situação é alarmante. E daí o que exigimos é que hajam pessoas que tenham seriedade, responsabilidade e possam entender o problema maior que está havendo em nosso país, e principalmente no município de Maranguape. Uma nota mais cedo do Diário do Nordeste falou que há uma possibilidade de 40 municípios do estado do Ceará faltar oxigênio. Eu acho que nesse exato momento, e principalmente Maranguape, que não tem um tanque de respirador, como qualquer outra cidade, prejudicado pela incompetência do Ministério da Saúde, deveria ter mais seriedade naquilo que realmente de fato preocupa. A postagem saiu rodando em diversos WhatsApps, em Instagram, Facebook, e vai lá no TikTok, quantas visualizações chegou? É hora de fazer aquilo? Era necessário? Cai uma responsabilidade indiretamente ou diretamente do prefeito. Pode ser que ele nem saiba desse ocorrido, mas o fato de delegar pessoas para tais funções e o fato também da própria secretária de saúde de Maranguape estar em situação crítica, entubada, internada, sei lá, mas está em situação crítica, nada justifica que pessoas, somos adultos, pessoal. Quando éramos crianças, tínhamos uma atitude de criança. Quando éramos adolescentes, tínhamos uma atitude de adolescente. Porém, quando chegamos à maioridade, que começamos a enfrentar os problemas de frente com responsabilidade, as coisas se tornam mais sérias. Exige das pessoas ato de seriedade, principalmente aquilo que é público voltado para a área da saúde. As pessoas podem até querer ser advogado na hora das moças, advogado para protegê-las, ou advogado de acusação, independente da ação errônea de fato. E tudo que se posta nas redes sociais, principalmente no período de pandemia, onde as pessoas estão preocupadas, desesperadas, Maranguape em lockdown sem nenhum planejamento. O cartão do amor, o cartão amor que o prefeito daqui quer liberar, ainda precisa passar pela Câmara. Há uma incerteza muito grande. Veja bem, no meu WhatsApp, uma mãe com criança, porque no áudio deu para ouvir as crianças falando, ela perguntou se ela teria condições de receber, porque o cadastro se baseará dentro daquilo que o programa, de mães que tem criança do Estado e do cadastro único. Uma outra mãe pelo WhatsApp me perguntou se as crianças, que têm necessidades especiais, que são assistidas pelo CRAS, também receberão. Uma confusão gigantesca em Maranguape. E não precisávamos de um vídeo de, sei lá, se são recepcionistas, enfermeiros, sei lá. Pouco me interessa saber realmente de fato o que elas desempenham lá, mas o lugar que escolheram para fazer era inapropriado. Era realmente um lugar que era para estar em alerta máximo,
para que elas pudessem estar em prontidão para atendermos, né? Atender as pessoas que mais necessitam. Não sei se o vídeo no TikTok vai render visualizações para esta pessoa que postou, mas não foi nenhuma forma engraçada. Depararmos numa situação onde as pessoas de Maranguape estão apreensivas, não existe ajuda, planejamento da prefeitura voltada para quem realmente precisa em uma cidade com lockdown. Mas eu acho que nessas horas foi um ato errôneo em fazer aquele vídeo que não foi feliz, né? Não foi. Infelizmente poderia ter sido em outro lugar, porque afinal de contas para tirar o estresse, e não naquele ambiente. Não naquele ambiente onde vidas estão sendo sucumbidas por falta de um medicamento, às vezes por oxigênio, às vezes por falta de leitos. Não precisamos disso. Garanto que conscientemente essas moças irão pedir desculpas. Acredito nisso fortemente, até porque estamos em guerra e precisamos do esforço de todos. Tem gente aí desrespeitando as medidas. Eu vi mais cedo uma postagem de gente, e o que não falta é apoiador de gente ruim. André Fernandes, deputado estadual do Ceará, com meia dúzia de pessoas lá no centro de Fortaleza, enfrentando e afrontando a polícia, porque simplesmente ela estava lá para fazer o seu trabalho. Um deputado estadual que poderia ser exemplo. Eu sei que estamos passando por dificuldades financeiras e econômicas. O Estado tem condições sim, a federação tem condições sim. Eu não entendo por quê, pessoal. É uma coisa que dá para fazer composições, mas estão segurando e fora os desvios. Mas o fato e o ato imprudente do tal deputado, ele esquece que policiais ao lado, no qual ele enfrenta, são pais e mães de família. E esses pais e mães de famílias correm o risco de ser contaminado e levar o vírus, que ainda é pior, para suas famílias, para suas casas. Mas ele gosta disso. É 15 minutinhos de fama, é para assinar para o eleitorado. Ele vai lá querendo levar um empurrão, um tapa, um chutão, para poder botar nos créditos, no colo do governador, que ele é oposição. Ele não pensa nem nos dele. O estado do Ceará passa por dificuldade. Agora sim, de fato, houve aí uma falta de planejamento por parte do governo federal, por parte dos governadores e por parte das prefeituras. Mas mesmo assim, os governadores e prefeitos estão tentando, pessoal. Em nenhum momento, de fato, vemos esforço do governo federal em adquirir vacinas. Os consórcios, tanto da frente de prefeitos quanto dos governadores, estão por conta própria buscando vacina. Vacinas que até pouco tempo então, o próprio presidente, antes de dizer que é a favor da vacina, dizendo que a nossa arma é a vacina, desdenhava de tais vacinas. A vacina da Coronavac, que tem sede na China, mas é produzida no Brasil, né? A Sputnik V, a própria Pfizer, né? Apostou muito da Oxford, está aí esperando. Os insumos saem da China, da Índia, e ainda sabemos que o governo federal, por parte do Pazuello, foi tentar negociar 30 milhões de uma outra vacina chinesa da Sinopharm. Para que desdenhar tantas vacinas? Estamos com problema de vacina? Sim, pessoal, estamos, de fato. Porque estamos de fato, veja bem, vocês vão entender porque que é necessário que possamos debater política e com meio de pessoas, no mínimo inteligível, que possa ter compreensão. Vamos lá. Os prefeitos aqui no Brasil foram pedir aproximadamente 30 milhões de doses que tem nos Estados Unidos da Oxford, que ela está parada lá. E né, o Joe Biden, que também carregou, por incrível que pareça, o lema do Donald Trump, America First, praticamente não cedeu as vacinas ainda. Ele nem sabe se vai ceder, porque ele falou bem claro que primeiro são os americanos. A possibilidade de termos essas vacinas da Oxford, que ainda precisa da aprovação e vai demorar para os americanos,
seria essencial para o Brasil, mas eles vão segurar porque eles não são como nós, irresponsáveis, que chegamos a vender a nossa produção toda de arroz, desabastecendo o mercado interno para agradar o mercado internacional. Não, os americanos são diferentes. Essas 30 milhões de doses ficarão lá, nem que eles não usem, mas eles querem algo, uma forma de garantia, mesmo com mais de 500 milhões de doses compradas, mas eles precisam, isso da Johnson e da própria Pfizer, eles precisam, da Moderna e Pfizer, eles precisam ter a garantia. O Brasil teve uma oportunidade de ouro de ter corrido atrás de vacinas, de ter negociado, né, com a própria Pfizer, de ter acelerado o processo da Oxford, que agora é permanente, de ter tido diplomacia com China e Índia, porque são os maiores produtores de ingrediente farmacêutico do mundo. Isso é geopolítica, é estratégia, isso é ser estadista, isso é ter visão na frente e não ficar ouvindo meia dúzia de alienado num cercadinho, bajulando idiotices. É a mesma forma que eu vejo o prefeito arrodeado de meia dúzia de seguidores e apoiadores parabenizando o errado e ele se sentindo que está fazendo o certo o máximo. É assim também o Bolsonaro, como também é outros governadores. Nunca dão ouvido à razão. O Brasil tinha passado amargamente o ano de 2020 enfrentando o lockdown com dificuldade, mas quando o dinheiro foi liberado, e é de fato também precisamos puxar a orelha dos brasileiros, R$ 1.200 para mães de famílias, chefes de família, R$ 600 para os demais, as pessoas não se preocuparam em guardar para que dias difíceis viessem e estar resguardado. Gastaram, foram festas, fizeram churrascos. Não são todos, mas essa minoria é que mancha a maioria preocupada. E o pior, que eu vou deixar bem claro, todos os candidatos a prefeito no Brasil, também com seus governadores apoiando e o próprio presidente, são culpados pela essa contaminação da nova variante, porque colocaram em risco a população com aglomerações desnecessárias, que Maranguape foi o atual prefeito e o ex-prefeito, né? Na verdade, 2 ex-prefeitos foram responsáveis pelo aglutinamento de várias pessoas no mesmo lugar, aonde não tínhamos de fato certeza de vacinas. E para piorar a situação, as que foram ofertadas, o Brasil não comprou nenhuma. Então, tivemos sim uma parcela gigantesca de culpados, de prefeitos que buscaram reeleição ou a gestão. E fora as festas clandestinas, quem iria cobrar dos brasileiros se as próprias autoridades foram pegas fazendo a mesma coisa? Está aí, a conta chegou cara e pesada. As festas clandestinas, os comícios, carreatas, passeatas das eleições, as pessoas brincando no carnaval. Parece, e rogo a Deus, que na segunda semana de abril é que o pico começa a baixar. Mas já estamos aí há 16 dias com recorde de alta. O Brasil se tornou nesse exato momento o epicentro do mundo com o maior número de contaminados e também de mortos. Será que a gente precisa sempre criticar esses gestores, esses políticos, batendo cabeça e brigando? A demora do auxílio emergencial, a demora do cartão Mamãe Maranguape e outros benefícios que poderiam ser liberados de forma mais rápida e séria para ajudar a população nos estados e municípios. Quem viu o vídeo daquele pai desesperado no supermercado gritando que desse algo para poder levar para casa para comer para os filhos? O lockdown é prejudicial ao comerciante, a economia local? Sim, sem um planejamento ele é fatal, mas também não podemos simplesmente deixar as pessoas se arriscarem em uma pandemia com uma nova variante. É necessário, eu vou fazer esse trabalho de conscientização. Sua oposição realmente a algo que é errado. O governo federal, o de Bolsonaro, e a gestão do prefeito de Maranguape não se encontram.
Quem paga o pato é a população. Precisamos de fato de pessoas sérias, compromissadas, mas as esferas não se entendem. União, estados, municípios, todos individualistas, todos os servidores, pessoal. Principalmente aqueles que eu critico fortemente, soldados nos quartéis, estão recebendo seus salários sem preocupação de lockdown. Porque nem isso as Forças Armadas estão à prontidão a nos servir em combate a um vírus. Estamos buscando recursos de fora, vacinas. O Remdesivir, a Anvisa aprovou para o tratamento, na redução do contágio. Não é a cura, mas ajuda para quem está em situação crítica. Hoje, não são os nossos idosos que estão correndo riscos. São pessoas novas porque a variante tem este poder de contaminar todos. E ela foi produzida no Brasil porque a nossa irresponsabilidade, a falta de conscientização para aquilo correto, faltou nesse momento. Ela aumentava a situação e aí a gente encontra uma situação caótica no Ministério da Saúde, porque horas antes o Pazuello, isso passou em todas as reportagens, recortei do Rodrigo Janones, de outra, que falava que Pazuello pedia demissão da saúde, né? E Bolsonaro se reúne com um cardiologista. O presidente, né, está reunido na tarde de hoje com o cardiologista Ludmila, né, para Ludmila Raija, né, do INCO e da rede Vila Nova Santa. A profissional é uma das cotadas para assumir o Ministério da Saúde na vaga de Eduardo Pazuello. E isso nos deixou claro e um alívio, porque a gestão de Pazuello foi ineficiente e gerou este caos e não ouviu. Pazuello, o senhor está em maus lençóis. O senhor receberá um processo. O senhor está sendo investigado sobre a falta de ação para o combate ao coronavírus e principalmente ao socorro de Manaus. A conta é cara, ministro, e o senhor precisava ouvir realmente os cientistas e não o capitão Cloroquina, porque infelizmente o senhor arrumou problemas para o senhor. E aí, horas depois, Pazuello alega motivo de saúde e pede para deixar o ministério, diz o jornal. Ou seja, outro jornal já tinha falado aquilo que nós estávamos comentando sobre a possível demissão de Pazuello, que não ocorreu, porque o Pazuello ele veio negar, dizendo que não estava, né? Não estou doente e continuo no cargo, diz o ministro Pazuello, saindo na CNN. Olha só o desencontro e a confusão que gera nos brasileiros. O governo discute substituição do comando do Ministério da Saúde. Bolsonaro se reúne com o médico cotado nesta tarde. Não foi lá para bater um papo, tomar café. Então o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na tarde deste domingo que continua no cargo e não sairá até que o presidente Jair Bolsonaro peça, que não vai pedir. Não vai pedir porque nenhum outro profissional nesse exato momento, diante de uma pandemia gerada por uma segunda variante, né, que a primeira do coronavírus e essa é a segunda, né, seja uma variante, nenhum especialista, nenhum médico responsável, e diante de tudo que a própria Anvisa em suas análises falou, que tais remédios não têm eficácia e que o uso de máscara mais as vacinas são necessários para controlarmos a economia, nenhum sério assumirá esse risco e levar tudo aquilo que o Bolsonaro quer. Aí a gente se encontra em uma situação triste, porque as bagunças que acontecem, ela está a nível nacional. Não é só o governo federal que erra, o meu município também errou. O estado está buscando acertar com seus erros. Há outros estados que ainda é pior, que não assumem seus erros, e municípios que não estão nem aí. Nesse exato momento temos uma população refém. Tá todo mundo, pessoal. Tá todo mundo. Infelizmente, o que está faltando é uma conscientização maior. Há um problema sério de saúde no Brasil, não é de agora, e a pandemia rasgou o véu tão frágil que escondia a falta de médicos, a falta de leitos,
a falta de respiradores, a falta de medicamentos, os desvios dos recursos públicos. A pandemia escancarou aquilo que o brasileiro já sabia, mas nunca teve coragem de assumir que o nosso sistema de saúde era uma veia aberta a jorrar sangue, dinheiro público. Quantos hospitais poderiam estar preparados? Não necessariamente os de campanha, mas hospitais dignos, com quantidades certas para atender a população na hora que precisasse e com uma estratégia de salvamento do Ministério da Saúde com pessoas inteligíveis, técnicas no cargo. 2 médicos abandonaram, um militar que mostrou a sua total incapacidade para gerir a pasta e agora tenta pular fora quando o rolo compressor da justiça e das cobranças são cada vez maiores. Nesse exato momento que nós vemos é realmente loucos que não ajuda e não agrega, porque Fortaleza, carreata contra o lockdown, termina com 8 presos detidos em Fortaleza, naquele fadigo episódio de hoje à tarde, né, do André Fernandes, deputado estadual. Mais uma vez, não é nem a primeira. Quantos malucos desses tem espalhado no Brasil? Não, vocês não estão entendendo o tamanho da gravidade? Fomos à Segunda Guerra Mundial e não perdemos tantos soldados como estamos perdendo os brasileiros para o coronavírus. E a preocupação é cada vez maior. Estamos no meio de março. Há uma perspectiva de melhora no meio de abril para o final de abril. Enfrentaremos praticamente quase 2 meses este inimigo, até que os lockdowns possam dar algum tipo de efeito, que prefeituras e estados e o próprio governo federal possa dar mais suporte a hospitais de campanha com respiradores e que principalmente as vacinas possam chegar a todos os brasileiros. Essa seria a atitude de um estadista, presidente da República, e de governadores e prefeitos preocupados com o bem-estar da população. É difícil, sim. É muito difícil. Enquanto houver essa guerra de vaidade entre esfera municipal, estadual e federal, pouco se preocupando e importando com a população, o Brasil fica nessa situação lamentável. Muito triste, mas muito triste o que vem acontecendo conosco. Quem é o culpado? Quem são os responsáveis? Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte. Chega às vezes no meu WhatsApp informações que a galera tá batendo uma peladinha, jogando futebolzinho, que tem uma turma na academia lá puxando ferro, academia, né? Tem muita ventilação, né? Bem ampla, né? Tem gente indo pros forró escondido, fazendo churrasco, juntando a população, a vizinhança, não usando máscara, indo para badernagem criado por políticos contrário a governadores e prefeitos. Essa é uma atitude certa? Nós não estamos fazendo o nosso papel. Os Estados Unidos vem caindo de forma vertiginosa o número de mortos e contaminados, porque estão sendo vacinados, estão usando máscara, estão tendo consciência das medidas de prevenção sanitária. Foi só trocar de presidente, as coisas começaram a melhorar. E por incrível que pareça, o fato de Joe Biden ter negado os 30 milhões de vacinas da Oxford ao Brasil, houve sim bolsonaristas atacando Joe Biden. Calma, meu irmão, bota aí a cuca para pensar. Tu, como presidente de um país aonde teve o maior número de contaminados e mortos, aonde há uma possibilidade de uma evolução de nova variante do coronavírus, aonde as vacinas que foram compradas estão chegando em quantidade ainda não elevadas, você daria a sua arma a alguém que foi irresponsável e imprudente e que não se antecipou no problema? Aí para mim, sabe o que eu acho cada vez mais desse pessoal que apoia Bolsonaro?
é que realmente vocês são o que dizem nas redes sociais: gado, sem inteligência, sem raciocínio, não discute, não abre os horizontes. É por isso que são meme, é por isso que o presidente de vocês pede espaço, é por isso que prefeitos e governadores que são simpatizantes estão aí, ó, com problemas nas mãos. A gente que defendeu tanto, mas defendeu tanto o governo federal com atitudes errôneas, que foram vítimas do coronavírus: deputados, prefeitos, vereadores, pessoas comuns, youtubers, influencers, qualquer pessoa. Eu sou um assalariado. Eu entendo das responsabilidades, e pior que nunca fomos educados para economizar e gastávamos como desesperados, como se não houvesse um amanhã. E pior de fato é que nunca tivemos de fato mesmo o governo, quando eu falo do Michel Temer para cá, preocupado com a população. Vocês esqueceram da nossa epidemia de chikungunya e zika? Não, pessoal, vamos tirar esse estigma de que Brasília tem mente culta, que nós não temos. Não temos. E às vezes você está aí para puxar os fatos. Diante de todo esse reflexo, temos sim, de fato, um descontrole no combate ao coronavírus na saúde e muito negacionismo, mentiras, né, as famosas fake news, e uma irresponsabilidade também de desvio de recursos. Não vamos passar pano, não. Tem cada prefeitinho e governador que precisa sim ser investigado e ser responsável, né? Melhor, ser responsabilizado pelos seus atos ilícitos. O próprio presidente precisa também sofrer as ações por sua irresponsabilidade, prevaricação, assim como o próprio ministro da Saúde, secretários também, tanto de estados e municípios. O que eu busco aqui, pessoal, é tentar conscientizar. Eu nem sei se estou conseguindo, porque desde o ano passado que eu falei deste vírus, que fui contaminado e graças a Deus recuperei-me, mas tenho mal cuidado a mim e minha família, mas parece que as pessoas não entenderam ainda a gravidade. A gente tenta fazer isso porque a gente precisa. A gente tem que renovar com pessoas que têm compromisso, que sejam compreensivas, inteligentes e que conheçam. Está muito torto, está muito errado. Demos espaço para pessoas ignóbeis, acéfalas, menticaptas, ignorantes, egoístas, arrogantes, egocêntricos assumirem o protagonismo na nossa política. Eu sei que todo mundo critica que política é safado, todos são iguais. Não, pessoal, mas não podemos pensar assim. Temos que criticar. E as pessoas têm que entender que quando você escolhe um político, você não é soldado daquele político. Muitas vezes quem defende um determinado político, como é o caso do presidente, do próprio prefeito aqui de Maranguape, às vezes passa uma extrema necessidade, mas é só a vontade de ser marionete, gado. E tá aí sofrendo. Tá aí sofrendo, pessoal. O povo tá comprando governador, esses bolsonaristas, mas ele tá buscando realmente tentar solucionar. Fez errado em desativar hospitais de campanha? Sim, mas veja as ações que ele está fazendo, até auxílio para quem é artistas e que trabalha em bares. Maranguape, pessoal, veja bem como está Maranguape. Eu não preciso estar aqui novamente explicando coisas que já falei ontem. O que eu fui surpreendido com aquele vídeo no TikTok, postado por um ex-político que não sei se atua no seu Instagram, mostra que tem gente que vive no outro mundo e não leva as coisas sérias. As coisas sérias. Precisamos nos reeducar e sermos de fato pessoas conscientizadas, de entendimento e de discussões pacíficas do diálogo para a construção democrática do nosso país. É isso que precisamos ter. Porque no mais isso a gente não vai conseguir, não vamos ter sucesso. Então, era essa mensagem que eu queria passar nesse domingo a respeito de tudo, porque Maranguape também não é o único e não é realmente a exceção. Há muitos municípios e estados, tirando a própria União, que vem fazendo muita lambança, besteira, baboseira.
mas não somos obrigados a aceitar isso. Sobre a decisão de Pazuello, acredito que chegou o fim dele. E cada vez mais que ele fica no Ministério da Saúde, mais problemas acarreta a sua vida. Os processos judiciais virão e ele sabe muito bem disso. Eu já disse uma vez aqui em minhas lives e em vídeos que Pazuello, para se livrar, ele vai ter que precisar fazer igual o Bolsonaro, levar o processo lá para o Supremo Tribunal Militar. Os caras ali vão a barra dele. Mas a gente, como cidadãos, não podemos deixar isso e temos que cobrar o presidente, o ministro da Saúde, o governador e os secretários, estados e municípios, o próprio prefeito também, vereadores e deputados estaduais que não foram realmente atuantes no combate deste inimigo que cada vez mais vem fazendo as famílias brasileiras sofrerem. Já chegou a hora realmente de unirmos e lutarmos pela vida dos nossos irmãos do Brasil. Até quando vamos ficar nessa? O brasileiro está aceitando muito fácil a derrota deste vírus. Vamos lutar juntos, vamos conseguir e vamos rezar, orar, pedir a Deus essa proteção para nós, nossas famílias e nossos irmãos. O negócio é sério, pessoal. Vamos fazer a nossa parte. Máscara, álcool gel, isolamento, distanciamento social, o que for possível a gente fazer isso, até que as vacinas estejam disponíveis para os nossos braços, para que a gente possa realmente de fato estar protegido. Eu me despeço por aqui, foi um prazer falar com vocês e a gente se encontra numa próxima, viu, galera? Se quiser me seguir, eu atuo nas redes sociais aqui no Facebook, Sudelano de Castro, né, na página do Sudelano de Castro, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Costa TV, que é uma plataforma de vídeos, né? Tem o TikTok, como eu falei, tem, mas lá é entretenimento, pessoal, algo sério de conscientização. Eu uso as demais plataformas porque eu sou uma pessoa que me preocupo com aquilo que realmente é coerente e que possa de fato ajudar as pessoas. Valeu!